Olá! Hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Meu nome é Luísa, eu sou a médica do SF Arthur Riedel e eu estou aqui falando para o projeto Viver Saudável. A fibromialgia é definida então como uma síndrome, não como uma doença. Síndrome, só relembrando, é um conjunto de sinais e sintomas. E essa síndrome, ela é caracterizada por dor e sensibilidade generalizadas, além de algumas outras queixas, como cansaço, distúrbios de sono, tanto hipersonolência quanto insônia, e normalmente costuma estar acompanhado de alguns transtornos de humor, como depressão, ansiedade, e também pode estar acompanhado de uma disfunção cognitiva. A pessoa ficou mais lentificada, com dificuldade de se concentrar. Então, por isso que a fibromialgia não é só o aumento da sensibilidade aos estímulos dolorosos. Ela é um conjunto, assim. Essa doença, ela tem o que a gente chama de gatilhos. Os gatilhos emocionais são muito importantes para desencadear uma crise ou até mesmo desencadear a síndrome propriamente dita. Então, esses incluem trauma emocional, pessoas que têm algum histórico de abuso físico, abuso sexual, pessoas que são cronicamente estressadas, muito comum também em soldados que foram para a guerra, então eles voltam com estresse pós-traumático, ou pessoas que passaram por eventos traumáticos no geral. E estressores psiquiátricos, então, uma depressão descompensada que não está bem tratada, bem acompanhada, uma ansiedade, tudo isso pode levar a desencadear uma crise ou desencadear a própria fibromialgia. É mais comum, então, a gente perceber a fibromialgia na faixa etária entre 30 a 60 anos, principalmente nas mulheres, tá? Mas, no entanto, pode acometer a população geral e a prevalência na população geral é de 2 a 8%. Eu falei dessa faixa etária de 30 a 60 anos, mas pode, inclusive, afetar crianças e adolescentes a fibromialgia. Então, como ocorre a fibromialgia? Ocorre, então, um distúrbio da sensibilização aumentada do sistema nervoso central e uma disfunção dos sistemas que inibem a dor. Então, esse paciente vai ter uma sensibilidade aumentada aos estímulos, não necessariamente só os estímulos dolorosos, e vai ter uma disfunção, um problema nas áreas do cérebro que inibem a dor. Então, o problema não vai ser ali no corpo inteiro que dói daquela pessoa. O corpo tá bem, não tem nenhuma inflamação, mas o que tá doente realmente é o sistema nervoso central. Existe um problema no modo como o sistema nervoso central processa esses estímulos no geral, que não deveriam ser dolorosos. O paciente, então, com fibromialgia pode se perguntar, mas por que comigo? A gente sabe que tem um componente genético importante, a fibromialgia, e parentes de primeiro grau, ou seja, irmãos, filhos, pais, têm mais chances de apresentar fibromialgia do que a população geral. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a fisiopatologia, sobre por que ocorre. Existe uma percepção da intensidade da dor maior do que o normal. Por quê? Porque os sistemas analgésicos no nosso corpo, que são responsáveis por liberar substâncias boas, substâncias que provocam o bem-estar, eles atuam de forma deficiente. E também existe uma incapacidade de inibir estímulos que seriam irrelevantes. Então, os estímulos sensoriais que não são dolorosos, eles não estão sendo inibidos do jeito que deveriam ser, esses estímulos repetitivos, e estão sendo interpretados de modo doloroso. Qual que é o sintoma da pessoa que tem fibromialgia? O mais prevalente é a dor generalizada. Então, a pessoa tem uma dor no corpo inteiro. Região de nuca, região das costas, pernas, braços. É uma dor generalizada. Ela sente o corpo dela todo machucado.
Também tem um cansaço muito grande, também pode ter um distúrbio do sono, tanto insônia quanto hipersonolência, a pessoa está com sono o tempo todo. Pode ter um distúrbio cognitivo, como eu tinha falado antes, de concentração, e podem ter, claro, sintomas psiquiátricos. Para a gente fechar o diagnóstico de fibromialgia, a gente precisa ter toda essa síndrome, tá? Há 3 meses, isso não sendo explicado por outras doenças e sem evidência realmente de doença no corpo. Então, não tem inflamação nos músculos, articulações e tendões em que o paciente refere dor. Nessa imagem bem legal, mostra o paciente de fibromialgia, como ele se sente. Ele sente que o corpo dele está todo machucado, assim, mas realmente é um problema no modo como o cérebro processa esses estímulos que estão sendo recebidos, que não deveriam ser dolorosos, mas que na fibromialgia são. Outros sintomas também que podem estar aí são dor de cabeça frequente, inexplicada, parestesias, que são formigamentos assim nos braços e pernas, uma dor abdominal ou dor torácica que não tem muita explicação, você vai, examina, pede exame, não acha nada, uma dor pélvica também, mesma coisa, que você faz ultrassom, você faz exame, você olha e também não tem nada. Um aumento da frequência e urgência para fazer xixi, sem ser explicado por infecção urinária ou outro problema. Síndrome do intestino irritável também, que dá diarreia. Síndrome do refluxo gastroesofágico, a pessoa que fica voltando aquele líquido amargo, ou que também tem aquela gastrite nervosa. Tudo isso pode estar presente na fibromialgia. Então, o diagnóstico ele é clínico, ele não causa alterações nos exames de imagem ou exames de laboratório, exames de sangue. O que às vezes é feito é que é demorado até chegar ao diagnóstico. Vai se investigando algumas tendinites, artroses, coisas, mas até chegar ao diagnóstico ele vai fazendo alguns exames. Mas a fibromialgia propriamente dita, ela não causa alteração nos exames. Aqui é para exemplificar os chamados tender points, que são os pontos mais onde esses pacientes referem dor. Então, ali a região da cervical, a região do tórax anterior, os membros superiores, membros inferiores, região de joelho, de glúteo, de nuca, de costas. Tudo isso pode ser doloroso na fibromialgia. E é bem característico porque isso normalmente é no corpo inteiro, parece que está machucado. Como que a gente trata, então, essa doença? O importante é a gente perceber, a gente informar o paciente que não existe, na verdade, uma cura. Então, é uma doença crônica, ele vai ter que conviver com isso a vida inteira. E o objetivo no tratamento é controlar essa dor, tornar ela mais suportável e garantir uma qualidade de vida. Então, não é porque não existe uma cura que não existe um tratamento. Então, existem alguns passos, alguns pilares principais no tratamento da fibromialgia. Então, a gente precisa educar esse paciente em dor e autogestão. A gente precisa informar dele a participação ativa no tratamento. Ele precisa se ajudar, ele precisa fazer exercício, precisa dormir bem, precisa ficar menos estressado, precisa controlar as comorbidades, ou seja, a depressão precisa estar tratada. Ia ser bom também um acompanhamento com psicoterapia, com psicólogo. Ele precisa ter um suporte social também. Então, é um paciente que a família precisa entender, precisa estar ali para dar um suporte, que aquela dor que ele está referindo o tempo todo não é besteira, não é coisa da cabeça dele, realmente é advinda de uma síndrome. E a terapia inicial desse paciente, então, é realizada com atividade física regular e a gente começa com monoterapia, começa com um remédio só. Esse remédio são vários, assim, pode ser tanto da fluoxetina até a pregabalina, a gabapentina, a duloxetina. Existem várias opções medicamentosas, mas isso tem que ser acertado com o médico. A metriptilina também. Normalmente a gente vai aumentando a dose aos pouquinhos, assim. E o exercício realmente ele é muito importante, assim, para a fibromialgia, porque o corpo inteiro é sentido como se estivesse machucado. Então, isso precisa ser controlado com realmente
exercício, alongamento, precisa colocar em movimento aquele corpo, sabe? Isso pode ser feito com treinamento cardiovascular, que aumenta a frequência cardíaca, pode ser feito com Tai Chi Chuan, pode ser feito com yoga, são umas intervenções mente-corpo que a gente chama, que precisa de mais concentração, pode ser feito terapias na água, e é importante a gente lembrar que o exercício, ele não precisa e nem deve começar muito intenso, ele deve ser aumentado progressivamente, conforme a tolerância desse paciente. Existem pacientes que realmente não vão tolerar exercício intenso, porque eles sentem muita dor quando eles vão se movimentar, mas eles não podem deixar de se movimentar, nem que seja um pouquinho, porque isso é muito benéfico para o tratamento deles. Então, o que eu quero que vocês tirem dessa aula, que foi breve, assim, que os sintomas da fibromialgia, eles vão aumentar e diminuir ao longo da vida. Conforme a pessoa passa por momentos mais difíceis, vai aumentar a dor. Se ela baixa a imunidade, também aumenta a dor. Se ela está muito estressada, está dormindo mal, está comendo mal, não está fazendo atividade física, também vai aumentar a dor. E é importante que o paciente se ajude. Então, ele precisa ter uma participação ativa no processo da doença. Ele precisa realmente, mesmo com a dor, mesmo com tudo, procurar ajuda, precisa sair da cama, precisa fazer alongamento, precisa fazer exercício, nem que seja um pouquinho, nem que seja devagar, nem que seja baixa intensidade. Isso é muito importante. E por hoje é isso. Boa terça-feira para vocês. Beijos.